Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Desde já não se esqueça, se inscreva e sejamos todos abençoados com a palavra de Deus. Quero aqui hoje estar refletindo com você, meditando uma palavra que está em Isaías 64, um texto conhecido, um versículo conhecido, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse texto é um texto, ou melhor, esse versículo é um versículo poderoso, porque ele nos ensina realmente a confiar no Senhor. Na verdade, imagine você precisando de um emprego. Imagine você precisando de algo. Como é bom, isso já aconteceu comigo, de precisar trabalhar numa empresa e sempre eles usam aquele nome, tipo, fulano vai ser uma cunha para mim, ou seja, alguém que vai me auxiliar, alguém que vai me inserir, alguém que vai me ajudar, ok? Isso falando a respeito de homens. Agora, imagine Deus, imagine Jesus sendo essa pessoa. E onde que eu vejo esses fatos, esse ocorrer? Em João capítulo 11, na morte e ressurreição de Lázaro. O texto começa dizendo que Jesus era amigo da família. Olha que palavra, amigo. Quando se fala em um amigo, nós estamos falando de alguém que realmente um confia no outro, onde se é compartilhado intimidades. Então, quando nós falamos dessa família, quando citamos Marta, Maria, Lázaro, a gente sempre vê nesse contexto dessa família Jesus. Jesus presente no almoço, na janta, na comunhão. E a palavra vai dizer aqui no capítulo 11, verso 1: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e a sua irmã Marta. Aí o texto vai dizer, citar Mateus 26, Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. O que eu aprendo aqui? Não é porque nós servimos a Jesus, andamos com Jesus, fomos inseridos no corpo, inseridos no reino de Deus, que consequentemente a gente está guardado numa bolha, protegidos. Não, pelo contrário. Deus tem ação e controle total na nossa vida, mas nós não estamos imunes, ao resultado do pecado, infelizmente, que basicamente nesse caso aqui é enfermidade. Então, por mais que Lázaro amava Jesus, por mais que Jesus amava Lázaro, ele ficou enfermo. Só que com o desenrolar da história, nós vamos aprender que Deus ele tem algo maior, ele tem um plano diferente. Na verdade, o profeta diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, Ou seja, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. E outra coisa que nós aprendemos nesse texto: Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, a minha vida e a sua vida está na agenda de Deus, está no controle de Deus. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. O que houve na história dessa família? Lázaro fica enfermo. Jesus não está presente, ele está em outro lugar, ele está distante da aldeia de Betânia, mas no entanto, ele estando lá, ele sabe o que está acontecendo aqui. Existem momentos na nossa vida que aparentemente a gente não sente a presença de Deus. Parece que ele está distante, parece que ele está longe, mas deixa eu dizer uma coisa para você:
Está escrito, é a palavra de Deus, perto está o Senhor, principalmente daqueles que o amam. No Salmo 139, o salmista diz: se ele subir aos céus, Deus está lá. Se ele descer no mais profundo do Hades, o Senhor se faz presente. Se ele for no profundo do mar, Deus está lá, ou seja, Ele está em todos os lugares. Ele sonda a nossa mente, Ele prova e conhece, esquadrilha o nosso coração. Ele conhece tudo. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos viu, já nos conheceu. Então, Jesus não está presente, mas Ele sabe o que realmente está acontecendo nessa casa. Ele sabe o que realmente está acontecendo na nossa família. O que houve? Mandaram chamar Jesus. Agora, deixa eu dizer, qual é a expectativa de alguém que mandou chamar Jesus? Qual é a expectativa de alguém que está orando a Jesus, que está clamando a Jesus, para que haja uma intervenção? É realmente, ou seja, saber, crer que Ele vai vir e que Ele vai resolver o problema. Então havia uma expectativa na vida das irmãs. Mandaram chamar Jesus, o mensageiro foi. Ou seja, diga a ele que aquele a quem ele ama, né? Ou melhor, aquele que tu ama, ele vai vir e vai resolver o problema. O mensageiro vai. Quando o mensageiro chega a Jesus, Jesus diz: olha, diga a elas que essa enfermidade não é para a morte, só que Lázaro está piorando. E na verdade nós sabemos, Lázaro realmente vai morrer. Agora, o que fica para nós entendermos aqui? O que realmente está passando na cabeça de Marta e Maria? E principalmente na cabeça do mensageiro, porque o mensageiro ouviu da boca de Jesus, e Jesus não mente. Ou seja, Lázaro não vai morrer, essa enfermidade não é para a morte, e de repente Lázaro morre. Porque a nossa demanda de vida, o que realmente nos causa esperança, é estarmos vivos. Enquanto a vida é a esperança, não é isso que a gente diz? Só que Deus vai além. Deus vai além. E o propósito aqui não era somente realizar a cura, mas uma ressurreição. Só que antes disso, presta atenção, antes daquilo que realmente Deus vai fazer, antes do sobrenatural, primeiro, Ele vai tratar conosco. Porque o que eu aprendo? Quando Deus, quando a gente leu lá em Isaías 64, verso 4, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Elas estão esperando, só que elas estão esperando o quê? A cura. Quando Deus não está trabalhando por nós, pode ter certeza, Ele está trabalhando em nós. Por quê? Porque elas queriam a cura, mas Jesus queria trabalhar no coração delas. Pode ser que você não esteja vendo milagre, mas entenda algo: Deus está trabalhando no seu coração. Ele está nos transformando. E a maneira de Deus trabalhar, a gente não vai entender, porque aqui elas serão frustradas. Quando que nós somos frustrados? Nas nossas presunções. Porque a gente acha, porque a gente pensa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus trabalha além. Efésios capítulo 3, verso 20 diz que Deus é poderoso infinitamente para realizar. Olha que tremendo. Além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ok? Além. Então Deus quer fazer além. Elas nunca imaginariam que Lázaro haveria de ressuscitar. Nunca passou na mente delas, porque elas estavam focadas na cura, né? Elas estavam clamando pela cura. Elas mandaram um mensageiro para que ele viesse curar. Só que ele vem basicamente
depois de um determinado tempo que Lázaro já estava enterrado, né? E nesse processo, basicamente, o que passou no coração dessas mulheres? O que passou no coração desse povo? Porque todos ali questionaram, dizendo, peraí, mas ele era amigo, por que não veio? Por que só veio no almoço, só veio na janta? Entenda algo, Deus tem o poder de realizar, de fazer muito mais. Então, se está demorando, entenda, não é tardio, tudo está na agenda de Deus, da maneira de Deus e do jeito de Deus, e mais, Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus vem, e quando Ele vem, a primeira pessoa a ir ao encontro dele foi Marta. Marta sai ao encontro dele e ela vai dizer, olha, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ela crê, mas a gente vai entender que essa fé é um pouco racional. Por quê? Porque Jesus vai dizer, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aí o que ela diz? Qual que é a resposta dela? Eu sei que há de ressuscitar, porque ela ouviu essa pregação, na ressurreição do último dia. Então essa fé é uma fé racional. Você já viu as pessoas dizerem assim, se Deus quiser, eu creio em nome de Jesus, mas de repente essa pessoa fala totalmente ao contrário daquilo que ela expressou, aquilo que ela proclamou. Isso não é fé. A verdadeira fé é a fé do sobrenatural, e não é a fé para amanhã. Amanhã é esperança, é hoje, é agora. Jesus disse, olha, o seu irmão há de ressuscitar, mas ela disse, eu sei, no último dia. Agora entendamos, Jesus, ele é a ressurreição. Na verdade, ele é o que nós precisamos que ele seja, o grande eu sou. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crer, e todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Aí ela disse, porque ela ficou sem saída, ela disse, olha, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo. A partir daí ela se desloca, vai, chama Maria, Maria vem ao encontro, e Maria vem com a mesma fala, mas com uma ação diferente. Maria chega até Jesus e diz, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela repetiu o que Marta disse, mas com ela foi diferente. A Bíblia diz que ela se prostrou, ela adorou, ela foi aos pés, ela se humilhou, ela reconheceu. Olha que diferente. Então tem aquela pessoa que você pergunta para ela, você crê em Deus? Ela diz, eu creio, mas fé sem ação é morto, é morta. O apóstolo Tiago diz isso, há necessidade de ter uma ação. Então, ou seja, eu creio, mas o que você está fazendo? Não, eu sei que Deus vai fazer, ok, mas o que você realmente está fazendo? Está buscando? Está se consagrando? Está indo ao templo adorar a Deus, buscar esse Deus? Ou você está aí, talvez deitado numa rede, o braço cruzado, dizendo, eu creio. Queridos, todas as pessoas que você pergunta para elas que elas creem em Deus, elas dizem que creem. Na verdade, até os demônios creem. A Bíblia diz que eles creem, tremem e temem, só que eles não têm ações de reino, eles não têm prática de justiça. Então, o que difere uma pessoa que diz que crê, mas faz tudo ao contrário? Pense nisso. O que houve? Maria, ela lançou aos pés, dizendo, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu ela chorar, a Bíblia diz assim que
ele diz: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Quando ele se desloca para ir para a tumba, para o sepulcro, e vê ali as famílias, os judeus também, amigos, chorando por causa da morte de Lázaro, a Bíblia diz que ele teve compaixão. E ele chora também. Olha que interessante. Então, o que realmente vai mover esse Deus, o que realmente vai mover o Espírito Santo, o que vai mover o Senhor a realizar, a fazer, é basicamente a ação, a maneira pelo qual nós nos comportamos diante dele, sabe? Ela, ou melhor, Maria, se humilhou diante do Senhor, e ele, com compaixão, creio que o menor versículo bíblico, ou um dos menores versículos bíblicos, Jesus chorou, o Filho de Deus chorando. Olha o coração, olha como que Deus, o que eu aprendo aqui? Você não está sozinho nessa. Deus ama você, Ele está com você. E olha que tremendo. Alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Até eles foram frustrados, decepcionados. Quando somos frustrados? Quando não entendemos o que Deus realmente pode fazer. Então eu não sei qual é o extremo que você está vivendo, a luta, a dificuldade que você está atravessando, mas Deus tem o poder de reverter, de mudar, de transformar tudo isso em nome de Jesus. Jesus, ele vai a esse ambiente, e o que tem nesse ambiente? Morte. E ele diz, ou seja, Lázaro está sepultado. A primeira coisa que ele diz, eu creio que você já ouviu, sabe, um texto conhecido: tirai a pedra, ou seja, remova essa pedra. Só que quando ele diz isso, Marta, aquela que disse que Jesus haveria de ressuscitar, basicamente ela vai dizer: Senhor, cheira mal, porque já de 4 dias, ou seja, fazem 4 dias que ele está enterrado, né? Jesus diz: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Ou seja, eu disse para você, o que nós aprendemos? Nós precisamos ficar segundo a palavra de Deus, segundo o mandamento de aquilo que Deus diz. Qual foi a última promessa? O que realmente o Senhor Deus assim falou com você? Qual foi a palavra que foi liberada a você? Fique nela. Não abra mão da promessa de Deus. Ele há de ressuscitar, né? Não hei dito que se creres, verás a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que tiraram uma pedra, né? Tiraram a pedra. Jesus, olhando para os céus, diz: Pai, graças te dou por mim haveres ouvido, para que as pessoas que estavam ali realmente soubessem que quem estava fazendo aquela obra era Deus e que Jesus era o Filho de Deus. Removeram a pedra. Jesus libera uma palavra, um chamado para o mundo espiritual: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai para fora, vivo, ele ressuscita. Olha que tremendo. Se Jesus tivesse curado Lázaro, somente a família haveria glorificado, mas agora uma multidão, toda a cidade, as vizinhanças foram ter com Jesus, foram ter com Lázaro para saberem a respeito desse milagre. O que Deus vai fazer na sua vida será um testemunho para que toda a cidade, todas as famílias, principalmente